Boa noite. Que a paz, o amor do Cristo esteja no coração de todos, hoje e sempre. O que Divaldo termina, ele conta que depois essa criança veio a desencarnar. Ela sabia que era a irmã dele, ele sabia que era a irmã dele, e logo ela também o reconheceu como irmão. E em seguida ela desencarnou. Ela não podia, não tinha condições de continuar viva, mas a mãe dela continuou viva, né? Passou mais de 40 anos no plano espiritual, num sofrimento tremendo, e foi necessário a intervenção da mãe dele durante 10 anos para, no seu acolhimento, prepará-la para uma reencarnação que ela tinha que ser imediata por conta do estado em que ela se encontrava tão comprometida. Então, vamos contar sobre nós do começo, porque nós estamos assim no meio da história, mas a gente não olha para trás para saber por que tudo isso, por que é tão importante a vida, porque que organização é essa que nós chamamos de vida. Lá no Livro dos Espíritos nós conhecemos bem a nossa trajetória, o princípio inteligente. Nós passamos o princípio inteligente desde o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o hominal. Todos esses milênios de preparo são para que nós um dia chegamos numa condição que nós estamos hoje. Olha que trabalho da natureza, da lei da natureza. Então é um trabalho muito grande para que de repente, por um capricho nosso, às vezes por um engano ou por um conceito distorcido a respeito de felicidade, por orgulho, né? Como aconteceu com o rapaz que Allan Kardec conta, que porque a noiva dele não quis mais casar com ele, para provocá-la e fazê-la sofrer, foi na porta dela e se matou. Então, nós buscamos esclarecer essa questão do suicídio e trazendo a responsabilidade para nós mesmos como indivíduo, como ser, como filho de Deus. Nós não somos mais crianças. Daí a consequência de um ato irresponsável nosso. Nós somos produtos de um trabalho da lei da natureza, da lei divina. Nosso corpo físico é um presente, é o resultado de um trabalho espiritual de milênios. Então, não seria justo, de repente, no momento em que nós demenciamos, porque é um breve estado de demência, a pessoa quando chega numa condição dessa de suicídio. Vou fazer só uma recapitulação da palestra da outra vez, que eu falei a respeito de números. Por que nós temos que ter cuidado com essa questão? Em 50 anos, 60% o aumento de suicídios no mundo. A cada 20 minutos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. Então, é uma epidemia que muitas vezes nós não estamos preocupados com ela. Estamos preocupados com tantas outras coisas, mas é a 10ª maior causa de morte no mundo. Contando que, principalmente na Ásia, 60% dos suicídios no mundo ocorre na Ásia. Aqui no Brasil, a mesma coisa que na Ásia, mais de 40% do suicídio é no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Então nós precisamos, como espíritas, né, prestarmos mais atenção a respeito daqueles que estão em torno de nós, porque
chegar ao suicídio, existe todo um comportamento que nos chama a atenção. E muitas vezes nós não prestamos atenção nesse comportamento. Um deles eu vou ler para você. Que são as ideações suicidas. As causas do suicídio: depressão, isso é coqueluche. Transtorno bipolar, também. Transtornos de ansiedade, transtorno de personalidade, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas, demência, mal de Parkinson, Alzheimer, problemas biológicos como deficiência física, problemas genéticos hereditários, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais como a rebeldia e a vontade legítima, como acontece com algumas pessoas, como é o caso dos muçulmanos que se suicidam pela sua causa. Para ele aquilo é uma causa legítima. Nós precisamos prestar atenção quando as pessoas começam a manifestar suas, nem que seja por brincadeira, vontade de não querer mais viver. Não vamos fazer com isso, valorizar de maneira que alimente até uma outra questão, que é a pessoa chamando a atenção das pessoas: olha, eu vou me matar, viu? Eu estou avisando que eu vou me matar. Nós temos muito isso também. E às vezes, por conta de tanto a pessoa dizer que vai se matar, é que no fim a gente se descuida e ela termina se matando mesmo. Eu até teve um caso desse que eu até anotei aqui, que eu achei interessante, não é engraçado, mas é interessante, um adolescente como ele faz para avisar que vai se matar. Os pensamentos dele: mais de 40% de adolescentes, de mortes no Brasil, são de adolescentes, de 13 aos 19 anos. Dos 19 anos aos 35, os jovens se matam. Então ele fala assim, esse era um adolescente meditando sobre antes de se matar. Caramba, me ouça, não sou fraco nada, alguém me ajude, isso tudo vai acabar? Alguém me diga. Deixa eu pôr o óculos, que é melhor. Tem que assumir, né? Alguém me diga que isso tudo vai acabar um dia, que estarei livre de tudo de ruim que está aqui dentro. Eu aviso, conto, suplico, mas ninguém acredita. Eu deveria reagir? Não tem jeito. Nada vai mudar o que sinto. A dor é tão grande que falta o ar. O sono não chega nunca e faz tempo que não entro onde se nascem os sonhos. Deus, Jesus, que mundo é esse? Faço parte dessa espécie? Tenho que saber viver, aceitar, resignar? Me desespero com a possibilidade de voltar. Dores, mágoas, violências, mentiras, karma, evolução? Que vontade de rir. Já riu do teu próprio desespero? Coragem, esperança, covardia, desesperança. Enfim, ele se matou. Antes dele chegar a esse ponto, ele demonstrou no seu comportamento várias maneiras que chamavam a atenção das pessoas para o intento dele. E ninguém prestou atenção. Por quê? Porque geralmente nós adultos muito ocupados, principalmente quando nós temos certeza de que estamos dando tudo o que nossos filhos precisam e que nós não sabemos de que eles reclamam tanto, o que falta. Tem um computador, tem a televisão, tem a escola, tem o coleguinha, tem a roupa de marca, tem o shopping center, tem tudo.
Então, nós trocamos isso quando ele está triste e de repente tem alguma coisa lá dentro, como ele diz, lá no espírito, alguma coisa que ele não sabe dizer. Ele não sabe expressar. Por quê? Porque ele não tem conceito para a expressão. Quando nós espíritas falamos a respeito da importância do Evangelho no lar, quando nós espíritas convidamos os jovens e os pais a participarem do Evangelho na casa espírita, do estudo na casa espírita, esse é o nosso maior objetivo: dar conceitos. Fazer com que jovens e pais reflitam. Quando nós temos conceitos, nós temos olhos abertos, nós temos uma visão melhor e nós conseguimos captar imediatamente certos comportamentos. Então, fica muito mais fácil para nós pais chegarmos mais perto dele e abraçar e dizer: olha, vamos conversar, o que falta? Até mesmo porque você já sabe, nós aprendemos nas aulas que o suicídio é a pior das infrações contra a lei de Deus. Até mesmo porque toda essa organização que nós temos do nosso perispírito, da nossa condição de vida, está dentro de uma história que você mesmo fez. E se hoje nós temos muitas coisas que não nos agradam, nós precisamos descobrir uma maneira de lidar com ela. E uma maneira de lidar com ela é exatamente aquilo que ele estava falando. É karma, é evolução. O que nós pais, o que nós pais podemos dizer para os nossos filhos é o karma, é a evolução? O que é o karma? Nós sabemos que a palavra karma significa um resultado bom e ruim na nossa vida, e essa palavra pertence a outra religião espiritualista, que não é a nossa. O espiritismo, nós trabalhamos em cima da expiação, das provas e dos gozos. Então, quando nós temos as coisas que não nos agradam, podemos conversar com nossos filhos a respeito disso. Olha, não te agrada? Pode ser uma prova. Essa prova vem para te tornar uma pessoa melhor, para fazer você refletir melhor. O que falta no nosso lar? Falta diálogo. Mas conversar com o jovem pela inteligência. Nós, às vezes, não acreditamos que os nossos filhos tenham a capacidade de compreender assuntos filosóficos complexos quando nós acreditamos, quando entregamos um aparelho moderno para ele, como um celular, todas essas parafernálias aí, ele faz o que quer desse aparelho e não consegue entender um conceito filosófico básico que é a reencarnação. Muitas vezes não falamos com ele a respeito disso porque nós achamos que é uma coisa muito profunda e que ele não é inteligente o suficiente para compreender. Grande engano. Se nós começássemos desde o princípio, como nós temos falado nas nossas aulas de evangelização infantil, da maneira que nós conversamos com as crianças, eles vão compreender tudo que nós vamos falar a respeito deles mesmos. Por que você é meu pai? Por que você é minha mãe? Por que eu nasci assim? Por que eu tenho essa doença? Então vamos conversar a respeito de filosofia espírita, de resultado. Olha, você não nasceu agora. Nós somos um complexo milenar. Nós temos um reflexo de uma vontade nossa. Inclusive, tem uma questão bíblica que Jesus diz assim: se a tua mão te envergonhará, é melhor você nascer sem mão do que ter a vergonha. Então, se nós buscarmos também essas questões evangélicas
nós vamos ter argumentos para conversar com ele. Olha, a sua questão em relação à condição de vida, condição social, por exemplo, o bullying em relação à obesidade, é um caso que todos esses dados que eu lhes passei, eles já estão obsoletos. Eles são de 10 anos atrás. Hoje são outros dados. Foi porque eu não encontrei dados mais modernos. Por aí nós estamos já observando que as pessoas não estão muito preocupadas com a questão do suicídio. E ela aumentou bastante. Então, se nós buscarmos trazer para as crianças o que você é e o que é o seu coleguinha, como a espiritualidade diz assim, a criança espírita, ela sai do Pai, seu Criador, aprende filosofia com seus pais, que são aquelas crianças que vão para o mundo aprender a ciência na escola e não tem questões que levem à violência, que levem ao bullying, que é um tipo de violência ou que destrói a escola. Porque nós estamos tão preocupados que nasceu a criança, veio do Pai, nós nem nos apresentamos como continuação de Deus. Nós somos continuação de Deus. E nós não apresentamos um lar que é a continuação do plano espiritual. Nós não nos apresentamos como aqueles cuidadores, aquele espírito que não é criancinha, que é um espírito velho e que está vindo, reencarnando, cheio de sensações, e nós não conhecemos. É um estranho no nosso ninho. Nós não sabemos aonde está a doença desse espírito. Nós não sabemos se ele é um suicida fisicamente. Ele pode estar perfeito, mas mentalmente ou alguns dos seus órgãos podem ter tendência a essas doenças que vocês viram. Elas podem se manifestar ao longo da vida, dependendo da necessidade do espírito reencarnante, desse suicida. Ela vai manifestar na hora certa, aonde aquele sofrimento que vai lhe proporcionar seja o suficiente para lhe dar a lição necessária para o seu aprendizado, para a elevação espiritual dele. Muitos já nascem doentes. Muitos, inclusive, reencarnam sem mesmo ter consciência de que está reencarnando, porque foi uma reencarnação compulsória, uma reencarnação providenciada pelo plano espiritual, né, com a permissão de Deus, porque está tudo dentro das leis de Deus. E de imediato eles necessitam dessa encarnação para poder reestruturar o seu perispírito. O perispírito, nós somos 3. A maior parte de nós já sabemos que nós somos um espírito, essa inteligência, essa que ora é Alcione, que ora é o seu filho, que ora é aquele jovem, essa inteligência, somos um aí. 2, aquilo que aquela inteligência reflete, dando condições de formar, como se fosse uma forma mesmo, a vontade desse espírito ali impressa nessa outra forma, criando um corpo astral. Esse corpo astral que nós chamamos de espírito. Junto com o espírito, alma. Junto com o corpo físico e o espírito, alma. Esse corpo astral, ali está registrado todas as questões que nós temos da vida. Ali está a nossa bagagem, a nossa malinha. Ali está tudo que nós fizemos durante nossa vida. A nossa formação anímica, para melhor dizer, essa bagagem chama-se formação anímica. Dentro dessa formação, eu vou expressar a minha vontade, e essa minha vontade eu vou imprimir nesse perispírito. Vou fazer uma forma.
Lá em casa, quando eu brinco em relação à deficiência física, eu tenho uma forma que tem um buraco. Ela se amassou e entrou um pedaço da forma. E quando eu faço o bolo, as crianças falam: "Vozinha, você não vai arrumar a forma?" Eu disse: "Não, é para a gente lembrar que isso aqui, a forma, é o perispírito. O bolo é o corpo físico. E quando nós tiramos o bolo da forma, está lá a marquinha da forma que está furada, está amassada." Só para eles compreenderem que nós temos essa possibilidade criadora. Nós somos co-criadores com Deus. Então, no momento da conscientização de que nós devemos retomar a nossa caminhada, nós vamos avaliar todas as coisas que nós fizemos nesse momento que atrapalharam essa caminhada. Porque nós interrompemos algo, inclusive, nós interrompemos o nosso caminho, nós interrompemos a nossa vida, que já não era fácil, até mesmo porque de tão difícil que nós achávamos, que demos fim a ela antes do tempo. Então, interrompemos nossa vida ali. Vamos recomeçar desse ponto no momento em que nós tivermos condições psíquicas para estarmos recomeçando. Agora, quando que nós vamos ter essa condição psíquica? Nós não sabemos. Nós só vamos parar e voltar para esse ponto quando o nosso corpo físico, quando for a fotografia ou a forma daquele corpo físico que nós tínhamos no momento que nós detonamos. Aí nós voltamos para aquele ponto da estrada. Aí, quantos séculos e até mesmo quantas décadas, séculos, como disse o Divaldo, 46 anos para reencarnar, no ponto onde nós paramos. E tudo isso vem prejudicar a nossa caminhada evolutiva. Nós não podemos esquecer que nesse momento em que nós demos cabo à nossa vida, nós também tínhamos nossas doenças, nós tínhamos também os nossos inimigos espirituais, nós temos também aí a nossa ignorância à lei de Deus, nós temos também aí a nossa falta de fé, a nossa falta de educação espiritual, inclusive, e mental em relação à lei divina. Porque, como eu estava falando, se nós não criamos os nossos filhos para que ele tenha essa educação também mental voltada para as coisas de Deus, nós não podemos compreender por que ele fica fazendo questões, né, tão simples que poderiam ser respondidas pelo bate-papo, um bate-papo assim bem doutrinário, e até mesmo dirimir essas dúvidas dentro da casa espírita. Entre os jovens, por exemplo, o sofrimento é muito maior. Nós temos conhecimento de que a categoria de sofredores, a maior categoria de sofredores da Terra, está na infância e na juventude, principalmente por conta da ausência da mãe de casa. Nós estamos acostumados hoje a ver a mãe trabalhar, o pai trabalhar, e essa distância tem tirado às crianças o direito desse convívio espiritual, porque nós mais velhos, que tínhamos nossas mães em casa, que ensinavam tudo que nós precisávamos aprender, que não é a escola que ensina, é a mãe em casa, e hoje a escola não ensina porque não é velha e a mãe não ensina porque não tem tempo, é a causa de muitos pensamentos distorcidos que levam muitos jovens à solidão, principalmente à solidão, ao isolamento, porque eles se unem entre eles
dentro daquele patamar dos seus afins. E quando eles não encontram os seus afins não estão em casa, não estão na mãe e nos pais. Ele se isola na frente de um computador. E aí, através desse comportamento, ele cada vez se sente mais isolado, porque ele não tem que interagir, porque sentado na sua casa, ele tem um mundo na frente dele. Mas isso chega numa hora que a própria mente, a própria sociedade exige uma mudança de comportamento. E ele não sabe lidar com essa mudança. Essa é uma das maiores razões pelas quais nós temos perdido jovens. A questão da psicologia moderna, que é bastante importante, porque na nossa época não tinha psicologia moderna, né, da psicologia do chinelo, mas nossos pais conversavam conosco, até mesmo um tapa era uma maneira de nossos pais nos tocarem, né? Eles sabem que eu existo, até um tapa ele me deu, era uma relação, do que hoje essa indiferença dos aparelhos, né, eletrônicos. Porque hoje, principalmente porque somos poucos aí, né? Hoje as pessoas adotam um cachorro e quando resolve ter um filho tem um, no máximo 2. Então nós já somos muito poucos, né? Como na minha casa que nós éramos 13, não dava tempo, né? Não dava tempo de ter melancolia, tristeza, não dava tempo para nada. E minha mãe juntava tudo e fazia e pronto, apanhava todo mundo de uma vez. Às vezes eu falava, não sei, mas eu não sei porque eu apanhei, mas você estava junto. E nós nos ajudávamos, nós éramos amigos, nós tínhamos nossos afins dentro desses 13, o irmão predileto, aquele que segredava, né? Não íamos na rua buscar absolutamente nada, porque nós tínhamos tudo dentro de casa em termos de folguedo. Hoje, infelizmente, as crianças estão aquela assim, olha, você me empresta o Juninho para ficar com o meu Juninho essa noite, para ele brincar um pouquinho, aí amanhã você vai para a casa de fulaninho, aí você me empresta o seu filho, eu vou emprestar o meu, aí eu vou sair, você deixa eu levar o teu, porque aí pelo menos ele tem companhia. Isso é muito difícil, porque a criança precisa de alguma coisa sólida, alguma coisa que realmente ela possa se apegar. E esses jovens estão crescendo sem apego nenhum. Não tem apego. Nós estamos dentro de uma grande mudança espiritual no planeta Terra, porque nós temos uma grande quantidade de jovens velhinhos, sem apegos à sua casa e que estão querendo ir para o mundo. Se nós sairmos um pouquinho do Brasil, nós vamos ver quantos jovens solitários, quando chega junto de uma pessoa adulta, se fecha, se abre com outros jovens, trocam ali suas ideias. Um faz aquilo que o outro necessita, troca ali suas necessidades e se fecham. Eles estão indo de país em país, trocando de países, conhecendo outros jovens em países, e nós estamos cada vez mais do lado, porque nós não conseguimos mais compreender nem sintonizar em que lugar da nossa vida ele está. Então aquele jovem, aquele bebê, aquele espírito que reencarnou pelo nosso ventre, nós não apresentamos a nossa casa como a continuação do plano espiritual. Nós não mostramos um comportamento como a continuação do comportamento da espiritualidade lá no plano. E eles vieram preparados para justamente receber de nós tudo isso aí. Eu tirei um pouquinho do foco, porque na verdade a maior parte do que eu ia falar a respeito da reencarnação já foi passado. E eu sei que vocês não têm mais dúvida. Então, o espírito, quando depois de grande sofrimento,
ele consegue se exaurir de tanta dor, ao ponto de ele acalmar e começar a vislumbrar a presença dos espíritos de luz, porque até então eles não estavam sozinhos. É só que na condição de sofrimento que ele estava, e muitos, por não terem conceitos espiritualistas, não sabiam formular a sua própria prece, não sabia se abrir para a espiritualidade e direcionar o seu pensamento, a sua vontade em busca de um socorro. Então, depois de muitos anos, exauridos, quase enlouquecidos, aí chegaram no ponto em que eles mesmos falam assim: eu preciso, chega alguma coisa que ele não sabe o que é. Ele começa a ver a espiritualidade assistente. E aí ele vai conseguir se deixar levar por essa assistência e pensar na possibilidade de uma reencarnação. Alguns, imediatamente, eles necessitam para reorganizar toda a estrutura molecular do perispírito. Porque essa estrutura molecular, esse perispírito que ele detonou, é mais ou menos como um cabo desse da força pública, que de repente se parte e sai espalhando sua energia por todo lugar, e uma energia com uma carga muito forte. Então, essa carga muito forte de energia, isso deixa o espírito sem condições de refletir. Ele não tem como organizar mentalmente a sua vontade. Daí o grande sofrimento. Em seguida, ele não está morto. Então ele tem aquele conceito de dor. Então ele vê o seu corpo se deteriorando, vê aquela ferida que ele causou ao seu corpo, e ele sabe que aquilo só pode estar doendo muito, ele sente a dor. E durante décadas eles vão assim. Quando a assistência vem, dependendo do estado desse espírito, ele precisa imediatamente reencarnar, que são as reencarnações compulsórias, onde ele não faz escolha. A espiritualidade o coloca, faz com que ele reencarne, e aquele corpo, em condições de caótica mesmo, para poder ele receber a assistência e mentalmente, e através das pessoas que vão tomar conta dele, através do amor, através desses gestos todos, dos carinhos e até mesmo da medicina, ele receber tudo aquilo que ele não acreditava quando ele se matou que existia. Então, existem outros casos em que é mais rápida a reencarnação e menos dolorosa, mas não deixa de ser muito, muito dolorosa. Não é um caso desse aí de uma compulsória, mas é mesmo assim dolorosa. Quando a pessoa vem com todas as tendências, essas doenças aí que nós acabamos de ler, ou ela já nasce com essa doença, ou essa doença vem ao longo da vida. Então, cada espírito tem uma condição reencarnatória. Não tem um denominador comum, porque nós não somos iguais. Vale inclusive mencionar que esses espíritos têm amigos espirituais que eles conquistaram por sua boa conduta. Eles mesmos, essa boa conduta, fizeram com que eles desenvolvessem qualidade de espírito superior, que colocava num bom lugar, que dava uma condição de energia, uma condição fluídica muito melhor do que muitos que não creem em nada, do que muitos que se matam por orgulho, como foi o caso que Allan Kardec fala, né, do rapaz que, por contrariedade que a namorada o deixou,
ele vai e se mata na porta dela, que é para fazer ela sofrer. Esse espírito, é claro que ele não tem uma condição, uma conquista de amor, não tem uma conquista de fé, não tem uma conquista de respeito, uma conquista de amigos espirituais que pudesse minimizar o seu sofrimento. Mas muitos outros fizeram tantas coisas boas que nesse momento de tanta dificuldade, logo surgem esses amigos que eles fizeram e que minimizam. Então, nós temos um comportamento que pode tornar muito mais grave essa pena, né? E temos um comportamento que pode atenuar essa pena, dependendo dessa questão espiritual, dessa questão reencarnatória. Mas, na verdade, gente, todas as reencarnações seguem a mesma técnica. Todos nós, quando reencarnamos, estávamos subordinados a essa mesma lei. Muitos de nós não sabíamos as doenças que nós teríamos na parte madura da idade, na velhice ou até mesmo desde criança. Muitos de nós não nos suicidamos de maneira violenta, mas lentamente por conta de negligência. E a espiritualidade nos cobra que por comodismo nosso, nós temos uma falta muito grande com o nosso corpo, porque hoje o fast food, a pressa, aquelas questõezinhas do dia a dia, a mamãe está cansada, é melhor passar por ali e olha, você vai beber isso aqui cheio de químicas, de açúcares e de tudo mais. E nós estamos vendo aí o câncer, uma coqueluche. Ele não é nosso. Ele foi instalado através de toda essa falta de observação nossa, de comodismo pela alimentação. Não é uma questão do passado reencarnatória, não porque nós negligenciamos no passado o nosso corpo físico e fizemos um suicídio inconsciente, como é fumar um cigarro, beber e até mesmo usar uma droga inconscientemente, nós vamos perdendo vida. E vamos perdendo vida até assim, com alimentação. Então, vamos observar mais todos esses convites amorosos que a espiritualidade tem nos trazido para poder minimizar aquilo que nós temos sofrido tanto, principalmente dentro dos nossos lares, como que nós estamos recebendo esses filhos de Deus que Deus está entregando no nosso colo para que nós mais tarde possamos dar a Ele uma resposta, um resultado do nosso amor. E como nós estamos criando até fisicamente esse filho em termos de alimentação. Uma vez um espírito nos repreendeu e disse assim: quando você dá uma comida que você sabiamente você tem a convicção de que aquela comida ela tem produtos químicos que podem mais tarde comprometer a saúde do seu filho, você está humilhando o seu filho. Porque a humilhação vem quando aquela criança, ou você mesmo, quando não sabe de nada e alguém que sabe te engana. E aquela criança, ela depende de você. A comida entra na sua casa porque vem pela sua mão. Então, é uma humilhação às crianças quando nós tratamos assim na alimentação. Isso porque nós estávamos numa reunião com crianças doentes e a maior parte das doenças eram geradas por falta de alimentação adequada à criança, porque as crianças tomavam Coca-Cola, comiam coxinha no lugar da mamadeira. Então estava bonitinha, estava grandinha, mas todas já estavam doentes, estavam assim obesas. Então a espiritualidade vem nos pedindo que nós observássemos esse comportamento dentro da nossa casa,
como que os filhos falam, o que eles estão assistindo, o que eles idealizam. Tem coisas que a gente não se incomoda, acha engraçado, mas não é engraçado. Quando eles se expõem às coisas perigosas, todos esses comportamentos chamam a atenção. Vou prestar atenção, porque é em cima deles que a espiritualidade inferior trabalha. Não vamos esquecer que nós temos muitos amigos espirituais, mas nós temos também muitos inimigos espirituais, esperando uma oportunidade nossa, uma brecha na nossa falta de responsabilidade para fazer da nossa vida o inferno, que é o objetivo deles, é que não sejamos felizes. O objetivo deles é que não possamos continuar nessa caminhada evolutiva e que todas as conquistas de amor que nós temos os aborrece. Então, dentro do Espiritismo, dentro do lar, Evangelho no lar, traz as crianças para a evangelização infantil, os jovens, bastante diálogo. Vamos tratá-los como pessoas capazes de compreender uma estrutura filosófica simples como é a reencarnação, porque ele vai ajudar outros jovens, né? Porque pode chamar a atenção desse jovem, né? Ajudar esse jovem. E o Espiritismo faz assim a sua tarefa. É o que a espiritualidade pede hoje a todos os expositores, inclusive as pessoas que dirigem centro espírita. Na hora das suas vibrações, não esqueçam do auxílio a esses espíritos sofredores, que são esquecidos, e é uma categoria de sofredor muito grande e necessitados desse auxílio. Vamos vibrar, vamos lembrar de Deus na nossa casa, fazer nosso Evangelho, e que Deus abençoe e muita paz.